Há muito tempo atrás eu fiz esse vídeo que eu achava que não ia dar em nada, e até hoje é o meu vídeo mais assistido. E recentemente, do nada, ele começou a pegar mais view e mais do mesmo aconteceu. E o que seria mais do mesmo? Naquela época, eu fui bastante atacado por algo que eu falei no vídeo. É isso aqui, ó. Nesse vídeo aqui, eu irei contar como cada um dos 13 participantes da humanidade morreram na vida real, com exceção do Adão e Kintoki, pois ambos são personagens mitológicos, não existiram na vida real de fato. Foi só isso. E meu Deus, os religiosos ficaram furiosos e estão furiosos até hoje. Eu fiquei abismado com o tanto de hate de um povo tão ignorante. Então, eu irei nesse vídeo explicar para vocês que não conseguem separar religião de mitologia, que não conseguem entender que pontos de vista diferentes existem, que não entendem o que são dados verídicos e o que é fantasia. Enfim, eu também vou responder alguns comentários bem frequentes que aconteceram e alguns bem específicos que eu achei interessante comentar. Basicamente, o que aconteceu aqui foi o choque entre visão religiosa, quem crê que o Adão existiu de fato como o primeiro homem, e a visão acadêmica cultural, que trata o Adão como um personagem mítico, que é o meu caso. Primeira coisa que nós precisamos entender, a base. A Bíblia não é um livro de fatos históricos. A Bíblia é, antes de tudo, um livro religioso. Ela mistura história, reis, guerras, povos que realmente existiram, teologia, explicações sobre Deus, pecado, salvação, mitologia, narrativas simbólicas para explicar a origem do mundo e da humanidade. O problema é quando alguém lê o Gênesis como se fosse um registro histórico literal. Ele não foi escrito com esse propósito. Por exemplo, dizer que o Adão viveu 930 anos não é uma informação histórica confiável, mas uma linguagem simbólica usada na tradição hebraica para mostrar a proximidade de Adão com Deus e sua importância como o primeiro homem. Segundo Gênesis, muitos dos primeiros patriarcas viviam séculos, o Adão com 930 anos e Matusalém com 969. Mas biologicamente isso é impossível. O corpo humano não tem capacidade de viver tanto tempo. Isso mostra que não é um relato científico, mas sim linguagem mitológica, igual outras culturas que também atribuíam longevidades absurdas aos primeiros homens. Nesse vídeo em questão que repercutiu mais uma vez, eu havia ido atrás de dados concretos, fontes históricas, que não era o caso do Adão. Sabe quem tem dado concreto e fonte histórica? Jesus. Evidências externas, escritos, registros, testemunhos de contemporâneos, construções. Adão, por outro lado, só existe no texto bíblico. Não há nenhum vestígio arqueológico, nenhuma inscrição, nenhum registro paralelo fora da tradição judaica cristã. Ou seja, negar Adão como personagem histórico não é um desrespeito à fé de ninguém. É simplesmente aplicar o mesmo critério histórico que usamos para analisar qualquer outra figura da antiguidade. E em momento algum eu diminuí o Adão no vídeo. Eu só falei aquilo ali. Eu só falei que ele era um personagem mitológico, só isso. Continuando, acreditar que o Adão existiu faz parte da fé, mas fora da fé, no campo da história e da ciência, o Adão é classificado como um personagem mitológico sim, e é com essa visão que eu tava fazendo o vídeo. Eu não vejo problema nenhum em negar Adão como uma figura real, porque não há evidência concreta da sua existência. Claro, eu não vou desrespeitar ninguém que acredita nisso, porque não acho certo, é errado. Tu acredita no que tu quiser, mas eu também tenho liberdade de falar no que eu acredito. Mas infelizmente, muitas pessoas religiosas são muito frágeis, e qualquer coisa que vai contra os ensinamentos deles, eles veem como blasfêmia, como uma ofensa gigantesca. Só o que eu falei foi isso. Nesse vídeo aqui, eu irei contar como cada um dos 13 participantes da humanidade morreram na vida real, com exceção do Adão e Kintoki, pois ambos são personagens mitológicos, não existiram na vida real de fato. Só isso. Mas enfim, continuando, a Bíblia ensina valores espirituais, mas ela não pode ser lida como um livro científico de fatos históricos literais.
E agora, vamos dar uma respondida em algumas perguntas e comentários que tivemos por lá. A primeira, e que se repetiu bastante, foi essa: mas Adão existiu sim. E a minha resposta, vocês já sabem, mas eu vou reforçar. Esse é um ponto de fé, não da história. Eu estava falando naquele vídeo sobre história. Na ciência histórica e arqueológica, não existe evidência material da existência de Adão como indivíduo real. A narrativa de Adão e Eva está no Gênesis, que é um texto religioso e simbólico. No campo da história comparada, Adão é colocado ao lado de outros primeiros homens de diferentes mitologias, como Inma, na Pérsia, ou até Pandora, como explicação da origem da humanidade. Segunda, como você pode falar antes de Cristo e depois de Cristo e dizer que Adão não existe? E é claro que o cara que falou isso, e falou, tá? Procurem lá no vídeo, esse comentário existe. O cara que falou isso misturou muita coisa aí, cara. Mas vamos lá. O calendário cristão é baseado no nascimento de Jesus, não de Adão. O fato de usarmos antes de Cristo e depois de Cristo não prova que Adão existiu. Apenas mostra que o cristianismo moldou a contagem do tempo no Ocidente. Usamos os nomes dos dias da semana derivados de deuses romanos: terça, Marte; quinta, Júpiter; sexta, Vênus. Mas isso não significa que Marte, Vênus e Júpiter existiram como deuses reais. Então Jesus não existiu. E Gamaliel e Heródoto? Vamos por partes. Jesus é tratado de forma diferente de Adão pelos historiadores. Já falei isso antes também. Existe um consenso sobre Jesus entre a maioria dos historiadores de que houve sim um pregador judeu chamado Yeshua, que viveu no século I e foi crucificado. O debate é sobre a natureza divina, não sobre a existência histórica. Jesus existiu. Se ele era filho de Deus, se ele era Deus, aí é outro debate. Mas ele existiu. É um fato. Já o Adão, não há consenso histórico, porque não há nenhuma evidência, nenhum registros arqueológicos ou fontes externas à Bíblia que confirme sua existência como indivíduo. Heródoto deixou textos escritos, que ainda existem. Gamaliel, que foi um mestre fariseu citado no Novo Testamento, aparece em fontes judaicas. Já Adão só aparece em um texto religioso sem paralelo em fontes externas, e num contexto claramente mitológico. Árvore do conhecimento, serpente falante, criação do barro, mulher a partir da costela dele. Enfim, vamos pra próxima. Essa daqui é bem interessante. Porra, libélula, tu acha que um dia o macaco pensou, vou virar humano? E isso aqui é uma piada que muita gente faz, né? Que não entende como funciona a evolução. Não é que um macaco parou e decidiu virar humano. Evolução não acontece do dia pra noite, e nem por escolha. O que a ciência mostra é que humanos e macacos modernos têm um ancestral em comum, que viveu milhões de anos atrás. Porém, o que o pessoal não entende porque não pesquisa é que esse ancestral não era nem o macaco que a gente conhece hoje e nem o humano que nós somos hoje. Com o passar de milhares de gerações, pressões do ambiente, mutações genéticas e seleção natural foram moldando espécies diferentes. Alguns ramos evoluíram para os primatas que temos hoje, outros acabaram originando os primeiros hominídeos, que mais tarde deram origem aos Homo sapiens. É que nem uma árvore. Nós e os macacos modernos somos galhos diferentes que saíram de um mesmo tronco. Então não existe essa de um macaco acordar e decidir virar humano. A evolução é lenta, gradual e baseada em adaptação. Não é uma escolha consistente. Daqui a pouco, até Tesla e Qin Shi Huang vão ser folclore. Tesla e Qin são personagens históricos documentados com registros, documentos, construções e testemunhos. A diferença é justamente a evidência. O que distingue a história de mito é o seguinte: a história tem evidência independente, documentos, objetos, testemunhos. O mito é uma narrativa simbólica que explica a origem, valores e crenças de um povo. O Adão é sim um personagem mitológico, não porque ele não existiu no sentido de fé, mas porque não há evidências históricas e a narrativa dele tem estrutura de mito de origem. Explicar de onde viemos, o pecado, a relação com Deus, isso não desrespeita quem acredita, só separa a ciência da religião. E aqui vai algo pessoal. Eu acredito em Deus, acredito no poder divino e no amor que Deus transmite.
Mas, por exemplo, eu não gosto da Bíblia. Eu não confio nela como palavra final, porque ela foi escrita por homens e homens são falhos. Quantas traduções a Bíblia já não teve? Quantas alterações não foram feitas ao longo dos séculos para manipular a fé das pessoas e usar a religião em benefício próprio? Eu acredito que Deus é amor, apenas isso. Porém, eu também admiro muito a filosofia e a espiritualidade do budismo. Mas igrejas, instituições religiosas, a própria Bíblia, na minha opinião, foram corrompidas pela mão do homem. Enfim, doa a quem doer. Adão não possui nada factual que confirme sua existência. Religião é um sistema de crenças com rituais, valores e seguidores vivos, enquanto mitologia é o conjunto de antigas religiões que perderam seus fiéis e hoje são vistas como narrativas culturais e simbólicas. Em outras palavras, aquilo que chamamos de mitologia grega, nórdica ou egípcia já foi religião para os povos que a seguiam, e o Adão depende do ponto de vista. Para os fiéis do judaísmo, cristianismo, Adão é uma figura religiosa real, o primeiro homem criado por Deus. Já no campo acadêmico e histórico, Adão é retratado como parte da mitologia abraâmica, ou seja, um mito fundador que explica a origem da humanidade dentro dessas religiões. Então, resumo do resumo, para quem acredita, Adão é religião. Para quem não acredita, Adão é mitologia. É simples assim. Então, quando eu disser que Adão é mitologia e alguém me acusar de estar sendo intolerante, entendam que eu não tô diminuindo a religião de vocês, nem zombando da fé alheia. Chamar Adão de mitologia não é um insulto, é apenas enxergar essa história por outra perspectiva, a acadêmica. Portanto, antes de atirarem pedras, tentem entender o contexto da fala. Eu não tô negando a fé de ninguém, apenas reconhecendo que existe mais de uma forma de olhar para essas histórias, de interpretar elas. Então, por favor, não sejam ignorantes. Um beijo pra vocês, se cuidem, até a próxima, se inscrevam, deixem o like, se juntem a nós no Discord, isso aí, valeu, fui!